Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar, materno infantil na área. Vamos lá, gente. Eu queria falar para vocês que eu vou gravar no final dos vídeos que eu tô passando sobre a nossa avaliação, tá bom? Mas isso a gente vai deixar pro finalzinho. Nós temos poucas aulas e vamos correr com a matéria, né, gente? Vamos lá, vamos aprender materno infantil, que é maravilhoso. É difícil pra caramba a gente aprender online. Eu sei que é chato assistir vídeos, eu também me sinto malzona de estar aqui desse lado aqui falando em vídeo pra vocês. Eu queria estar na sala mostrando e a gente debatendo, a gente conversando, mas infelizmente o Covid-19 veio aí para nos ensinar alguma coisa, apesar de ser muito, esse ensinamento está sendo, né? Mas assim, alguma coisa vai sair. Então, bora lá, bora estudar, né? Que a gente está precisando. Vamos começar. Na semana passada, gente, nós paramos falando sobre a sobrevida dos RNs, né, com 400 gramas, como isso era impossível certas épocas atrás e hoje em dia é viável por conta dos estudos avançados na neonatologia, né? Então, assim, hoje em dia a gente consegue ter sobrevida de bebês com baixo peso por conta da tecnologia e dos estudos avançados em neonatal. E vamos continuar aqui, tá? Falando sobre no início do século XXI, no início do século XXI, gente. A humanização a se manifestar. Então, o que acontece? Começou-se a falar sobre humanização de parto, humanização entre binômio, né, mamãe e bebê. Nós chamamos de binômio, né, que são duas partes, mamãe e o bebê juntos formando aquele binômio, aquele afeto diferenciado, né? Antigamente os partos eram muito desumanos, né, com fórceps, com outras coisas mais, tirava a criança à força, não tinha aquele cuidado, não pensava-se em conforto da mãe e do bebê, né? O bebê era retirado, levado para o berçário e ficava lá no berçário e a mãe ficava sozinha no quarto. Eu estou dizendo isso porque aconteceu isso com meu segundo filho. Eu ouvia ele chorar a noite inteira, mas eu não podia estar com ele, porque ele estava lá no berçário. Então, isso, meu filho não é tão velho assim, né? Mas o que acontece? Em certos lugares, a humanização custou a chegar. Apesar de ter sido no início do século XXI, até hoje nós vimos unidades que não têm esse cuidado, tá? Com o binômio mamãe-bebê. Então, vamos lá. Como que começou isso tudo, gente? Estimulando as mães, tá? A utilizar o método canguru. O método canguru começou a se falar de método canguru, e as pessoas, isso é uma bobagem, isso é uma loucura, vai ficar uma criança amarrada com a mãe e não sei o quê. Gente, o contato da mãe com o bebê nos primeiros dias de vida é muito importante. Por quê? O bebê, ele saiu de um ambiente calmo, tranquilo, com a temperatura ideal, tá? Com a alimentação ideal para ele, e de repente ele que tá nesse mundo maluco, uma confusão, é luz, é frio, é calor, é roupa, a gente falando, pegando, assim, é uma coisa muito maluca se você for pensar no trauma que é para a criança, né? E esse contato pele a pele com a mãe em crianças prematuras é de suma importância, é essencial. Por quê? Porque a criança, ela tem estímulo, tá? O estímulo do cheiro da mãe, do calor da mãe, ela não perde esse contato. E isso ajuda no desenvolvimento, tá? No desenvolvimento desse bebê e na aceitação desse bebê em tudo que se é ofertado a ele, tá? Então, assim, esse contato pele a pele, a manipulação mínima que você tem com esse bebê, porque ele vai estar amarradinho, coladinho, tá? Em você. E o estímulo parto vaginal também e o aleitamento materno. Então, isso tudo veio a partir da humanização, tá? Então, o contato pele a pele com o bebê, a estimulação mínima do bebê, quer dizer, evitar ficar com o bebê no colo o tempo todo. Evitar também, porque o bebê ele está ali dentro daquela incubadora, então ele vai ficar ali, ele só vai ser manipulado na hora que forem serem feitos, né, se manipular para fazer alguma coisa, gente, para fazer uma medicação, para fazer uma aspiração. Então, quando se faz alguma coisa é que se manipula esse bebê, tá bom?
É isso que eu quis dizer. Me embolei um pouco, mas é isso. Só se manipula esse bebê na incubadora quando é necessidade. Quando há necessidade mesmo. Do contrário, ele vai ficar quietinho lá, tá? O estímulo ao parto vaginal. Houve um tempo aí, não tem muito tempo isso não, e até a mãe ela se prepara para o parto, ela faz maquiagem, ela chama a filmadora, desculpa, ela chama para filmar, ela tira foto, ela faz unha, é um preparo para um parto que não é natural, um parto cesariano, um parto que não vai ser, como eu digo para vocês, não vai ser tão benéfico para o bebê, tá? A descida do leite é mais demorada, a cicatrização. Então, assim, o parto natural ele foi estimulado porque é bom para a mãe e para o bebê. Apesar de tudo que se fala, né, de toda essa mistificação em parto normal. É um parto natural, é aquele que estimula o bebê, é aquele que faz o bebê ser mais forte, tá? É que faz o bebê, a descida do leite ser melhor, tá? Então, é o parto vaginal, a gente preza por ele, tá? Preza, se assim, muita luta para chegar aonde se chegou hoje, falando que o parto natural é o melhor, mães pedindo parto natural, contratando parteiras, contratando enfermeiras, porque o parto da princesa, tá? Da princesa lá, é, da Inglaterra, né? Foi feito por enfermeiros, tá? Foi uma enfermeira que fez o parto da princesa. Então, assim, eu me orgulho muito disso quando eu falo disso, por quê? Porque ela escolheu uma enfermeira para fazer o parto dos filhos dela, do príncipe Charles lá, né, aquele reinado lá. Eu não entendo muito bem, mas eu sei eu li sobre isso, ela ter feito os partos dela com uma enfermeira. Acontece, gente, o aleitamento materno, as mães não queriam ficar, vai ficar com o peito caído, foi para trabalhar, eu tenho que deixar o leite, eu tenho que fazer o engrossante, né, que é essas maizenas, esses mucilões, essas coisas assim. Então, assim, hoje nós prezamos, nós lutamos para que o aleitamento materno venha a ser primordial para a mãe, tá? Na cabeça da mãe, ela tem que entender que é primordial para o filho dela. O estímulo também para que esse bebê ele faça a pega. Às vezes é difícil fazer o bebê fazer a pega, o bebê aceitar, né, de priori, mas a gente precisa estimular essa mãe a amamentar o seu bebê, tá? Dar apoio, conforto, dar todo o aparato necessário para que ela queira amamentar esse bebê, tá? Ele cresce mais forte. Tudo que tem no leite a primeira vacina do bebê, gente, é o leite materno, né? Começando com o colostro, que é o primeiro leite, né? A mãe fala, isso é água, não vai sustentar o bebê. Sim, é o colostro, é o primeiro leite, é a primeira vacina. É ali que o bebê se apoia, tá? É ali que o bebê ele cria resistência para esse mundo que ele começou a observar. Aqui foi uma das primeiras propagandas da atenção humanizada, né, ao recém-nascido de baixo peso. Então, o método canguru, gente, foi importantíssimo. Então, assim, teve manual, teve explicações, até hoje nos postos, assim, que eu tô te falando, de excelência, tá? É passado isso para as mamães, em hospitais, maternidades, é passado isso para as mamães, né? Tem que estimular essa mãe, tem que querer, ela tem que querer, ela tem que aceitar, porque existe vários tipos de problemas que a mãe não aceita, né? Tem a depressão pós-parto. Então, assim, isso é uma outra questão a ser seguida, a ser discutida. Mas, assim, nós, como técnicos enfermeiros, temos que nos prontificar a ajudar essa mãe e a estimular ela a querer esse contato. Porque, assim, nos primeiros momentos que você fala, ela vai estranhar, mas você vai explicar o quanto é importante para o bebê dela esse contato. Tá? Então, aqui é o método canguru, mostrando a mãezinha com o bebê ali, ele é amamentado ali, ele fica no calor da mãe, ele não precisa de incubadora nesse momento. Isso aí é quando o bebê não corre risco, tá? Quando o bebê não está precisando de intubação ou de qualquer outra coisa mais séria. O bebê vai ficar com o calor da mãe e ali ele vai ser estimulado, tá? Estimulado e com a neonatologia ganha
especialidade médica e de enfermagem. É aí que começa a surgir especialidade. Hoje o médico, ele vai para a especialidade de neonatologia e o enfermeiro também, tá? Nós podemos fazer pós-graduação, tá, em neonatologia, e os médicos também. A lei do exercício profissional de enfermagem no Brasil confere à equipe de enfermagem a prestação de assistência à mulher durante a gestação, parto e puerpério, e também ao RN, ao recém-nato, tá? Então, esse exercício profissional nos confere total abertura para que a gente possa cuidar da mãe e do bebê, cuidar desse binômio, tá? Então, gente, aqui tem algumas nomenclaturas que a gente precisa ver e, né, ficar fixando na mente. RN ou neonato, tá? Do nascimento até 28 dias de vida. Isso cai em qualquer prova, tanto de concurso como prova de vocês mesmos, tá? Então, o RN ou neonato, quando ele acaba de nascer, vai até 28 dias. Essa é a nomenclatura que se dá ao bebê com até 28 dias, tá? Neonato ou recém-nato. Lactente ou bebê, aí vai de 1 mês até 12 meses de idade. Então, de 1 mês até 1 ano, nós chamamos esse bebê de lactente ou bebê, tá? Isso é muito importante, gente. Esse quadro aqui desse slide é muito importante, tá? Nós temos que ter essa nomenclatura para quando a gente estiver trabalhando ou estiver no estágio, descrever, tá? Quando você for lá relatar no seu relato de enfermagem, na sua evolução de enfermagem, quando você for fazer, você tem que fazer a evolução certa. Se você está numa maternidade e o bebê está com menos de 28 dias, você tem que relatar ele como neonato, recém-nato ou RN, tá? Nada de falar bebê, ou ele não é bebê. O bebê é de 1 mês a 1 ano de vida. Então, isso vocês têm que ter na mente, tá? Criança de 12 meses, quer dizer, de 1 ano até 12 anos de idade, você vai chamar de criança. Por que isso aqui? Porque quando você leva a criança num pediatra, se ela tem 13 anos, ela já não é mais criança, tá? Então, assim, há pediatras que já não atendem, tá? 13 anos já não é criança mais. Então, ele só atende crianças, tá? De 12 meses, que é 1 ano, até 12 anos de idade. A adolescente dos 12 anos até os 18, tá? Hoje em dia se fala de adolescência até os 22 anos. Eu já li alguns relatos sobre isso, mas a gente vai colocar na literatura que está na apostila de vocês, desculpa, de 18 anos. Adulto dos 18 anos aos 60 anos de idade, né? E idosos a partir dos 60 anos de idade. Então, eu quero que vocês observem esse quadro. Tome para si e entenda esse quadro, por conta dos relatos que vocês vão ter nos seus estágios e na vida profissional de vocês, tá? Isso não se pode errar, tá bom? Agora nós vamos começar a entrar, né, no nascimento. Quando o bebê nasce vivo, parece uma bobagem, mas isso aqui é o quê? O nascimento vivo. Ai, titia tá ficando um pouquinho gripada. É a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, tá? Independente da duração da gravidez. Então, não importa se o bebê nasceu de 7 meses, se o bebê nasceu de 9 meses, de 6 meses, a expulsão completa do corpo da mãe desse bebê, tá? Depois da separação. Então, o que acontece aqui? Depois que o neném nasce, respira e apresenta qualquer outro sinal de vida, isto é um nascimento vivo, tá? Então, ele precisa estar separado da mãe e respirando. O caso de você ter dado à luz, ele ter saído do corpo, tá? Extração do corpo. Aqui vocês vão entender melhor. Ó, batical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical. Então, o nascimento não é quando você corta o cordão umbilical, tá? Presta bem atenção nisso. Não é quando você corta o cordão umbilical, é quando você expulsa o bebê do seu corpo. Isso é o nascimento,
Porque a gente precisa saber disso, gente. Ó, além de não ter cortado o cordão ainda e estando ou não desprendida a placenta ainda pode estar dentro da mãe, né? Então, nasce primeiro o bebê, vem com o cordão e a placenta fica dentro, tá? E o médico vai, assim, na realidade, teria que essa placenta sair espontaneamente, mas não é isso que a gente vê. A gente vê o médico fazendo uma manobra, tá? O nascimento é quando você coloca o bebê para o externo, tá? Você vai expulsar o bebê do corpo. Por que isso que eu tô falando? Porque você vai ter que anotar a hora do nascimento do bebê. E quando eu levava, né, os técnicos para o estágio, o que acontecia? Eu falava assim, ó, observe a hora do parto. O bebê era expulso e eu ficava observando o aluno. Só depois que cortava o cordão e o bebê ia para cima da mãe que o aluno falava que nasceu o bebê. Depois da separação do cordão. Não, tá? O bebê foi expulso da mãe. Quando ele saiu completamente, você olha a hora. E a hora do nascimento, tá? E você vai passar para a enfermeira que está nas anotações para que você dê a hora precisando nesse momento aqui. Parece, tá? Ah, teve um ali que esperou a placenta sair para dizer que nasceu. Não, o neném nasceu a partir do momento da expulsão, tá? Cada produto de um nascimento que reúna essas condições se considera uma criança viva. Então, tem que reunir condições, né, dos batimentos do coração, de movimentos musculares, enfim. Aí nós vamos considerar nascidos vivos, tá? Isso aqui é porque a gente tem que prestar muita atenção, porque você vai relatar isso. Você vai relatar isso nessa documentação aqui, tá? Esse aqui é uma documentação que você tem em todas as unidades de maternidade, todas, tá? Que é a declaração de nascidos vivos. Eu faço essa declaração que vai ter lá a hora do nascimento, nome da mãe, tudo muito bem organizado para que se faça o registro do bebê. É com este papel que você vai levar, encaminhar para fazer o registro do bebê, a certidão de nascimento. Então, nós preenchemos isso. Gente, são folhas, tá? São folhas numeradas, não pode ter erro algum, ok? Não pode ter rasura, não pode ter erro, não pode ter passar a caneta por cima, nada disso. É um documento seríssimo que tem que ser preenchido com toda cautela. Por isso que eu falo, olhar a hora do nascimento e cuidado ao preencher essa folha, tá? Ela tem numerações, você vê a numeração ali, quando eu mandar slide, tem que ser seguida à risca, tá? Não pode ter, errei, vou embolar a folha e vou jogar fora. Não, não pode ter erro, não pode ter rasura. É muito cuidado, ok? Com essa folha aí, na hora do preenchimento. E vamos chegar à parte triste, né? Que é o óbito fetal. Então, o que é o óbito fetal? Ó, é a morte de um produto da concepção antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe. Independente do óbito fetal. Presta atenção, fetal, morreu dentro da mãe. O óbito aconteceu antes da expulsão ou extração completa do corpo. Ele ainda está dentro do corpo da mãe e há o óbito fetal. Por isso que ele, né, tem o óbito ainda no corpo. Indica o óbito, o fato do feto depois da separação. Então, o óbito fetal, gente, indica o óbito, o fato do feto depois da separação não respirar, nem apresentar nenhum outro sinal de vida. Então, assim, ele não vai ter batimentos, tá? Nem no corpo, nem pulsação no cordão, nem movimentos efetivos de músculo, contração voluntária, nada, tá? Então, nós temos que observar se realmente é um óbito. Então, todos esses fatos reunidos promove, né, o óbito fetal. Nos mostra que isso é um óbito fetal. Tá? Então, assim, todas as informações, hora do óbito, se teve hora que a mãe começou a sentir, tipo, todas as informações necessárias, nome da mãe, o que aconteceu, como foi. Então, assim, vocês vão ter oportunidade de manusear esses papéis, né, se a gente tivesse perto, né,
teria como, mas não estamos perto, você vai ter oportunidade de ver isso na maternidade, tá? Lá dentro do materno infantil, vocês vão conseguir lidar com esses papéis no estágio de vocês. Mas dá uma olhadinha nesses papéis, não conseguiu ler no ali, aqui, né? No slide, nascidos, declaração do nascido vivo e declaração de óbito do bebê, tá? É bom que vocês se familiarizem com as perguntas, tá? É uma folha também de numeração, aqui à direita, lá em cima vocês vão ver uma numeração, então também é importantíssimo, tá, gente? Para conseguir a certidão de óbito do bebê, tá? Aqui tá a certidão, tá? Eu queria aqui, natimorto, tá? Então a gente vai ter essa matrícula aqui. Nós vamos ter que, com este papel que eu mostrei ali atrás, vai ser feito essa declaração aí, tá bom, gente? Então é por isso que é importantíssimo. É documento e não pode ter rasuras e nem peso ao nascer. Então, é a primeira medida de peso do feto ou RN obtida após o nascimento. Gente, o bebê acabou de nascer, tá? A enfermeira vai, né, depois de cortar o cordão, vai levar para a mãe vai ver, vai levar para o pai vai ver. Você vai, no mesmo momento, levar o bebê para pesar e medir, tá? Então, o que acontece? Aspiração, peso, no primeiro momento ao nascer, tá? É um cuidado imediato, tá? Então, para nascidos vivos, o peso ao nascer deve preferencialmente ser medido durante a primeira hora de aperto de peso pós-natal, significa. Tá? Então, assim, acabou de fazer os cuidados de aspiração, medida, e você vai pesar o bebê, tá bom? Porque o bebê, ele começa a perder peso pós-natal, tá? Ele perde bem, porque ele já nasce inchadinho, tá? Ele nasce demasiadinho. Então, assim, nós temos que pesar para ter o peso real desse bebê ao nascer. Então, isso é muito importante. Então, gente, falando sobre um pouco da neonatologia, mais um pouquinho, tá? É o ramo da pediatria responsável por tratar a criança desde o nascimento até o 28º dia, como eu falei lá atrás, tá? Neonatal é até 28 dias, tá? Tá? Período em que deixam de ser considerados RNs e passam a ser denominados lactentes, tá? Essa especialidade é habitualmente praticada em UTI. É UTI, porque o bebê já nasceu com baixo peso, né? Neonatologia são bebês que nascem com baixo peso, com problema que tem que ser cuidado ali bem minuciosamente, né? São cuidados, assim, específicos de bebê que nasce fora do tempo. Bebês que têm baixo peso, tá? Então, tudo isso. Então, são praticados geralmente em UTI neonatal, tá? Por isso que chamam de UTI neonatal. Quais são as atribuições da neonatologia? Se ser cuidados em neonatologia. O baixo peso ao nascer? Sim. Prematuros? Também. Atraso de crescimento intrauterino, quando há uma translucência nucal, quando você vê que o bebê tem algum problema, que ele vai nascer com algum problema, quando o bebê tem um atraso no crescimento, que você também verifica isso na ultrassonografia, tá? Quando você percebe que o bebê tem malformações congênitas, ele vai nascer com algum problema, tá? Ou problema de malformação no corpo mesmo, ou retardo mental, tá? Sepse, quando há uma sepse, né? Eu falei sobre sepse, que é tá? Que ele tá ali. Uma asfixia ao nascer também, ele pode ter engolido a água do parto. Isso tudo vai ser atribuições da neonatologia. O bebê vai ter que ficar numa UTI neonatal para ser observado, tratado, tá? No caso de sepse, antibiótico terapia. Enfim, todo tratamento específico para neonatologia. O tratamento de RN é feito por uma equipe multidisciplinar, sim, envolvendo todos da equipe que necessitem estar ali, tá, gente? Certeza. Equipe de enfermagem é total, né? Fonoaudiólogo,
fala. Para que eu quero um fonoaudiólogo? Fonoaudiólogo estimular a pega do bebê, tá? A amamentação. O bebê, ele não tem ainda a capacidade, quando ele nasce assim, bem baixo peso, tá? Ele não consegue. E outros tipos de agravo, né, que a neonatologia cobre, da pega, da amamentação, da sucção. Então, o fonoaudiólogo, ele promove, tá? Esse aprendizado de sucção do bebê na hora da mamada, tá? Então, entre outros profissionais, todos eles, praticamente, gente, você precisa ter uma especialização, né? É muito difícil colocar qualquer profissional dentro de um neonato que especialize nessa parte, porque é difícil, tá bom? Então, aí a gente tem uma equipe multidisciplinares para cuidar desse bebê. No outro vídeo a gente vai começar a falar sobre a puericultura, tá? Eu vou parar porque já tá bem extenso. Daqui a pouquinho a gente volta.